quando a gente fala de começo aí, eu não sei se para você bate aquela nostalgia. Lá no começo das suas lojas, lá, a gente lembra aquela dificuldade toda, aquela ou lojinha feia que você tinha, né? Muito feio. É claro que hoje é fácil olhar para de hoje e julgar a primeira que você teve. Mas na época era o que tinha para ter, né? E a gente acompanha o seu progresso, acompanhou você montando a primeira loja, acompanhou você encaminhando para a segunda, acompanhei essa transformação radical que você fez na primeira loja sua, que é até hoje com você, né? E a gente começa a entrar nesse raciocínio aí de início, de tudo. Bate saudade? Bate saudade. Por que bate saudade? Hoje eu, no meus pleno 46 anos de idade, que eu olho para trás, nós temos que pensar o seguinte, eu vou até contar um pedacinho da história, porque quem me segue aqui, às vezes, tem alguns que sabem, outros não. O que acontece? Quando eu iniciei a loja 12 anos atrás, eu tive um grande motivador. Eu não sei se esse motivador é para a maioria das pessoas. O que me motiva muito é desafios. Mas o que me motivou aquela vez foi a minha quebradeira. Quando eu vi que as portas fecharam os meus negócios, eu quebrei e eu vi uma oportunidade de não querer mais vender fiado. E eu deparei com loja popular. Juntei ali o que eu tinha do resto dos meus negócios, R$5.000, e uma motinha velha que eu tinha de carregar a família. Mas eu acreditei, porque eu sabia inconscientemente, eu não sabia de nada, mas eu sabia inconscientemente, se eu ficasse parado, eu ia ser atropelado pela situação. Então eu tinha que mover com o que eu tinha em mãos. Tinha os R$5.000 e tinha uma motoquinha velha que juntando virou R$12.000. Aproveitando e analisando superficialmente loja popular, eu vi que era um negócio que eu comprava e vendia à vista sem muita estrutura, porque eu comecei do absoluto zero. Não tinha nada, você ia na internet, tinha pessoas ali simplesmente vendendo, mas não explicava a estrutura. Quando eu montei a primeira loja, não tinha fornecedor. Eu tinha que viajar, Gerson. Toda semana eu viajava para um polo da moda. Eu fiquei mais ou menos 7 anos fazendo isso. Ficando fora de casa, não vendo a minha família, às vezes, acompanhando em festividade de escola, em festividade de aniversários. Ficava ali, tentando, buscando, porque eu tinha um grande motivador, que era não voltar mais para a quebradeira que eu estava. Então, quando eu cansava, que eu lembrava daquilo, eu acordava. E eu dava um passo a mais. Então, isso me motivou. E eu andando pelos polos da moda e via que ali tinha uma dificuldade muito grande, porque então não tinha fornecedores que forneciam para a loja popular. Por que, Wesley, que não tinha fornecedor que fornecia para a loja popular? Porque loja popular é um negócio novo no Brasil, porque ela só funciona com estabilidade da moeda. Por que, Wesley, estabilidade da moeda? Porque moeda estável, você pode comprar mercadoria, ficar com ela na prateleira ali, não sofria aquela inflação e remarcação. Então, essa oportunidade surgiu. Então, quando surgiu, tudo surgiu novo. E eu entrei, embarquei nela. Só que com a minha experiência anterior, eu fui vendo que não tinha fornecedor, era fornecedor sem qualidade naquela época, o cara produzia muito sem variedade, o cara não conseguia ter logística, não existia logística, você tinha que estar viajando. Pegar, Gersino, não sei se já aconteceu com você, você pegar uma excursão à noite, entrar às 6 da noite no ônibus, você viajar a noite inteira, às vezes você dorme, às vezes você não dorme. Ali você carregando um dinheiro, porque naquela época não tinha tão bem, não tinha Pix, não tinha cartão na proporção que tinha hoje. Às vezes tinha, a gente nem usava. Às vezes o lojista nem aceitava cartão também, Às né? vezes nem aceitava cartão. E isso dificultava muito, cara, porque eu ficava com medo. E nem só isso, quando eu chegava nos polos da moda, onde a gente não conhecia, eu ficava com medo do próprio lojista. E aquilo,
não só fisicamente, como também emocionalmente, abala muita gente. Porque você se distancia da sua fonte de renda, que é o seu negócio, procurando recursos. Então, eu andei, Gersino, pelo Brasil afora, nos polos da moda, buscando entender onde tinha fornecedor de loja popular. E isso eu fui colhendo dados, colhendo informação. E, ao mesmo tempo, foi desenvolvendo os fornecedores. E hoje, para a gente falar assim, Wesley, dessa situação, você consegue hoje contar um total de fornecedores que você tem dentro eu vou dizer assim, dentro da videolista, porque eu sei que a videolista ela passa por atualizações, né? Mas você consegue hoje dar um número da quantidade de fornecedores que você tem, assim, tudo catalogado, ou já perdeu a conta? Não, eu não perco a conta. Isso aí é algo muito pessoal meu. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou enjoado. Você sabe. Eu sou enjoado do ponto de vista do resultado. As coisas, quando passa para mim avaliar, eu avalio com critério da minha experiência de viagem, de sofrimento. Então, eu avalio com tanta vontade que eu não quero errar mais. Tá, somos sujeitos a erro. Mas eu, como empresário, cara, nos meus 46 anos, com a experiência que eu tenho, maduro nas decisões, eu tomo cada decisão bacana. Então, eu tenho mais de 800 fornecedores no meu banco particular de fornecedores, certo? Mas que eu uso para videolista, eu tenho um critério. Mesmo nos meus fornecedores, eles passam pelo meu critério, porque a videolista é um acervo separado, aonde tem que fornecer variedade, novidade, logística para qualquer parte do Brasil, com qualidade e volume de venda. Então, isso é muito importante. Quando você fala em atualizar, o que é atualizar? Wesley, mas você tem 800 fornecedores, por que a videolista só tem 200? Por isso, porque às vezes aqui no sistema que nossos alunos têm acesso, nós atualizamos aqui, né, Gersino? Tiramos algum ou colocamos alguns e eles não eles não precisam pedir atualização, porque atualiza automaticamente. Então, na realidade, o que acontece não é uma atualização, é uma experiência de 12 anos com critérios, olhar de empresário que quer ter resultado e quer que pessoas tenham resultado, porque aquela videolista minha, ela vale ouro. Ela facilita a vida das pessoas. Falando de videolista, é bom a gente deixar muito claro para quem está assistindo a gente, voltando a falar de videolista, é uma coisa muito engraçada, né? Porque uma vez eu lembro que teve uma pessoa que chegou e falou assim: eu vi, Wesley, você falando nos teus vídeos que são 800 fornecedores. Fato, vou deixar muito claro, acho que tem até mais de 800. Mas não significa que estes 800 vão estar tipo um cardápio, né? De uma lanchonete. Não é assim. Não é, cardápio de lanchonete não tem aquele prato da casa que o cara chega, tipo, vamos falar de pizzaria. Pizzaria a gente entende mais, né? O cara chega lá e fala, qual que é a pizza moda? A moda é essa, é a que mais sai. Ah, eu quero uma de bacon, eu quero uma de calabresa. Essas são as que mais saem. Esses sempre vão estar lá. São pessoas que estão há mais tempo consolidados e tudo mais. Mas também existem outros que já não estão tão consolidados assim. Então não dá para poder colocar. Pai, o cara hoje, e é normal, né? Fornecedores começar, por exemplo, com calça jeans. Daqui a pouco ele fala, quer saber, Wesley? Eu não vou mais trabalhar com calça jeans, agora eu vou trabalhar com modinha. Porque é difícil também o fornecedor se estabelecer. Às vezes ele consegue um bom negócio e muda de nicho. E já tem fornecedores que são muito sólidos. Fornecedores que são extremamente sólidos, que já estão trabalhando ali. Lembro que você teve um podcast uma vez com uma que falou que estava há mais de 15 anos no mesmo ramo, né? Então essa, por exemplo, está na videolista. É uma pessoa que está lá, tem uma índole inquestionável, ajuda muito mais os alunos do que tudo. Ela vai ficar sempre lá. Mas esse cara que começou com jeans, o exemplo que eu dei aqui, mais
Mas enfim, o cara começou com jeans e amanhã pulou para modinha, até que ele se estabeleça na modinha, ele vai continuar na videolista, não, na lista, mas ficar em stand-by, até passar por toda a aprovação de modinha, porque outra hora ele estava aprovado como fornecedor de jeans, mudou, até que ele se estruture novamente, ele vai ficar lá. Então não são os 800 fornecedores que vão estar na mão do aluno, porque 800 fornecedores, se o cara comprar duas peças de cada, dependendo de lugar aí, vai ter que ter loja demais para colocar essa mercadoria. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu vou ilustrar aqui, vou trazer um paralelo. A videolista, eu desenvolvi ela depois de 7 anos que eu estava indo para a segunda, para a terceira loja. Por quê? O que a videolista fez na minha vida e faz na vida dos meus alunos? Evita com que nós viajamos, saímos de perto da família, evita distanciamento, risco de viagem, risco de compra, desgaste emocional, desgaste físico, e você fique perto da sua loja empreendendo. Então, a videolista é isso. Mas para que isso funcione bem, tem uns critérios. Quando eu falo de fornecedor alinhado, porque não é qualquer fornecedor. A minha videolista, ela está emplacada para que eu, dentro do quem tem um acesso com o celular ali, compre com qualidade, com variedade, e chegue na sua casa com custo baixo também. Então, fica bem claro, a videolista, com a logística, ela substituiu viagens que eu fazia, que muitos alunos meus precisavam de fazer, que hoje fica viagem zero. Só nisso aí, quem viaja todo mês, dependendo da distância, economiza R$1.000 por mês. Só nisso aí.